Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para mais um estudo do nosso livro Força Soberana. Já é o segundo estudo, o primeiro já está lá. Caso você não tenha visto, volte lá e assista, porque esse livro ele é muito revelador e fascinante. Eu sou a Amanda Torres, sou palestrante e escritora, especialista em espiritualidade, autoconhecimento e bem-estar emocional. Se inscreva no meu canal porque tem muita coisa boa. Iremos fazer vários estudos de outros livros também e todo domingo estudo do Força Soberana. Hoje faremos aqui o estudo do segundo capítulo que se chama Força Soberana, que é o primeiro capítulo escrito pelo Miramês. O primeiro foi escrito pelo Bezerra de Menezes, que foi o prefácio. Então, eu marquei aqui algumas frases. Como eu disse no primeiro estudo, eu não gosto de ler o texto corrido para não ficar uma coisa muito monótona. Então eu leio, marco as principais partes para vocês e nós pensamos aqui sobre isso. Caso você queira ler mais do texto, queira ler o texto todo, o livro todo, recomendo, ele é disponível aí para você poder adquirir através da editora Fonte Viva. E é um livro que vale a pena termos na nossa estante. E mais ainda, vale a pena estudarmos, por isso, vem comigo. Ele começa falando o seguinte: queres conhecer a força soberana? Ela está mais perto de ti do que pensas, encontrada por toda parte, dentro e fora de ti. Pessoal, às vezes a gente tem a sensação de que essa força soberana, que na verdade é a força de Deus, o todo, né? Alguns chamam de universo, que ela está em algum lugar. Mas, na verdade, nós estamos submersos nessa força soberana e ela está submersa em nós. Então, ela está em toda parte. E aí é o que ele fala lá, está mais perto de ti do que pensas. Realmente, ela é encontrada em toda parte. Porque, na verdade, como algumas pessoas chamam como o todo, é realmente isso, tudo. Tudo está em Deus e Deus em nós. Eu uso a palavra Deus, porque é aqui eu tenho o hábito de usar, mas é exatamente isso. Na ciência, na física quântica também usa-se, né, principalmente o todo. E é isso, está mais perto de nós do que pensamos. Então não está num lugar lá, algumas pessoas falam, está no céu, ou etc. Está ao nosso redor o tempo inteiro e dentro de nós. E aí ele ainda segue, ó. Necessário se faz que des um passo na senda da verdade. E esse passo é acreditar naquele que tudo fez e que dirige todos dentro de sua divina soberania. Para conhecer a força soberana, primeiro você precisa acreditar nela. Na verdade, para você conhecer qualquer coisa, você precisa acreditar naquilo ali. Esse é o primeiro passo. Por exemplo, você quer viajar para algum lugar. Você tem que acreditar que esse lugar existe e que é possível viajar para lá. Se você não acha que esse lugar existe e nem que é possível viajar para lá, você nunca vai para lá, porque você nem sabe que esse lugar existe. Como que você vai querer ir lá? A mesma coisa, se você quer conhecer a força soberana, você tem que acreditar, né? Dê o passo na senda da verdade. E o passo é acreditar naquele que tudo fez e que dirige todos dentro da sua divina soberania. Então, eu não estou falando aqui, como eu já disse no primeiro estudo, a gente não está falando sobre religião, sobre acreditar nisso ou naquilo especificamente. O fato é, existe algo maior do que nós. Independente se você entende ou não o que é, o nome que você dá, existe. Isso existe. E é necessário que, se você quer conhecer esse algo maior do que nós, que você acredite. É preciso acreditar, porque é o primeiro passo. É o exemplo que eu acabei de dar. Se você quer conhecer um lugar, você precisa acreditar que ele existe e que é possível ir para lá. Se você quer conhecer a força soberana, é preciso primeiro acreditar que ela existe. E ele continua aqui. Tua alma é um mundo onde existe tudo o de que necessitas para o teu equilíbrio físico e psíquico. Essa frase ela é muito importante, gente. Porque às vezes a gente espera que algo de fora venha até nós. Eu vou ser feliz quando acontecer isso. Quando fulano falar assim comigo, eu vou me sentir melhor. Se eu conhecer tal coisa, as coisas vão ser melhores.
E não é assim que funciona. Na verdade, muito pelo contrário. Quando eu estou bem por dentro, aí sim que as coisas se harmonizam ao meu redor. Aí ele fala, tua alma é um mundo onde existe tudo o que necessitas para o teu equilíbrio físico e psíquico. Então, onde que está o que vai trazer equilíbrio na minha vida? Dentro de mim. Eu mesma. Eu sou responsável pelo meu equilíbrio e pelo meu bem-estar. Isso é um fato. Então, paremos de delegar para outras pessoas, situações, momentos, coisas, o nosso bem-estar. Porque o nosso bem-estar depende única e exclusivamente de nós mesmos, do nosso esforço, do nosso equilíbrio, da nossa busca pelo bem. Então, eu devo repetir aqui várias vezes ao longo dos estudos uma frase que eu gosto muito. Qual que é o caminho para ser feliz? Aliás, qual que é o caminho para a felicidade? É ser feliz no caminho. O único jeito de você ter equilíbrio é você viver em equilíbrio dentro de si. Não tem outra forma. Aí, prosseguindo aqui, ó. Dentro de ti, se encontram muitas portas para serem abertas, cujas chaves estão contigo mesmo, guardadas no cofre do teu entendimento. Então, olha só, a gente tem muito ao que descobrir sobre nós mesmos. É muito importante nós buscarmos o nosso autoconhecimento. Por quê? Nós temos essas portas para serem abertas. A porta do entendimento, a porta da felicidade, a porta da alegria, a porta do equilíbrio físico e emocional que ele falou aqui. Tudo são portas que estão dentro de nós. E a chave está onde? Comigo também. Guardada onde? No cofre do meu entendimento. Ou seja, a partir do momento que eu vou avançando no conhecimento, no equilíbrio, na conexão, na busca pelo bem maior, no entendimento de mim mesmo, no meu poder pessoal que eu vou aumentando, eu vou tirando essas chaves, né, deste cofre, digamos assim, e usando para aumentar o meu entendimento. Ele ainda fala, as chaves estão tilintando no teu íntimo, brilhando mais que ouro, mas duras como diamante e mais maleáveis que a água e o vento. Então, as chaves, elas estão dentro de nós, para a gente abrir as portas do nosso bem-estar. Elas estão dentro de nós tilintando. As portas, elas não estão trancadas e, ai, meu Deus, que difícil de abrir. Não, a chave tá doida assim, tá assim, vem cá, vem aqui. Tô aqui, olha aqui, ó, tô brilhando, brilhando mais que ouro. Eu sou muito resistente, não vou quebrar à toa. Maleáveis, porque você pode, né, alcançar elas de várias formas. Não é uma regra rígida ali como que você alcança esse entendimento para você abrir essas portas. Então tá tudo dentro de você. Na verdade, esse livro ele vai trazer muitas vezes esse insight, que tudo está dentro de nós. Por quê? Porque tudo é responsabilidade nossa. Nós precisamos tomar conta dessa responsabilidade e fazer acontecer. É isso que é. E ele ainda fala, elas obedecem-te quando aprendes a pedir. Pedir a ti mesmo na compreensão pura, em um discernimento elevado. Elas estão tilintando e estão esperando o quê? Você pedir que elas funcionem. Você falar, essa chave aqui, agora eu descobri, essa chave abre tal porta, então vai lá, abre, vamos desbloquear aqui tal parte da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, o que você agir ali e decidir, elas vão obedecer. Basta você pedir. Aí pede para quem? Para ti mesmo, na compreensão pura e um discernimento elevado. Então, para eu conseguir pedir a mim mesma, é o que eu falei. Se eu não me conheço, como que eu vou saber o que eu tenho que pedir? O que eu posso pedir, o que eu vou pedir? Então, é necessário, às vezes é muito trabalhoso, cansativo, difícil, às vezes até triste o trabalho de autoconhecimento, porque você começa, né, a mexer ali em coisas que você queria deixar escondidinho de si mesmo, né? Mas ele é necessário. Ele é necessário e ele é muito valioso porque ele vai trazer um resultado ali que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então é melhor fazer logo, porque aí já se resolve aí o quanto antes, porque ele vai ser feito. Em algum momento você vai aprender a olhar para si. Então já vamos aprender logo, né, gente? Para quê? Ficar enrolando. Ele fala, ó, a tua boca não pode ferir.
Por teres educado os teus pensamentos, a tua palavra deve ser séria. Por teres adquirido a honestidade, o teu olhar deve ser manso. Por teres conquistado o amor pela vivência, os teus passos deverão ser firmes, para não recuares ante as tuas obrigações de vida. Então ele faz aqui um resumo do que nós teremos com o equilíbrio, esse equilíbrio que nós buscamos com o autoconhecimento para a gente poder ter uma vida melhor. A gente não vai ferir com a nossa boca porque nós vamos ter educado os pensamentos. Antes de falarmos algo, sempre esse algo passa pela nossa mente, tá? As pessoas às vezes usam aquela expressão, falei sem pensar. Isso não existe, porque não tem como você falar sem antes ter passado pelo pensamento. Isso é impossível. Talvez não pensou de forma correta, talvez não pensou tanto quanto deveria antes de falar, mas pensar, pensou. Então, se você educa o seu pensamento, já fica mais fácil quando você fala no automático, que seria esse falei sem pensar, e você falar rápido, sem parar para analisar o que você está falando. Se o seu pensamento está educado, você vai falar bem, sempre. Você não vai falar do mal. E aí, né, com isso, a sua palavra deve ser séria. Tudo que você fala da verdade, você fala do bem, você fala de coisas que são corretas e boas. E aí ainda fala lá, ó, por teres adquirido a honestidade. Por isso que a sua palavra é séria. E além de tudo, ó, por você ter adquirido o amor pela vivência, o teu olhar deve ser manso. O amor, ele é a virtude maior. Eu falei já e vou falar várias vezes que, na verdade, o nosso maior objetivo é aprender a amar a tudo e a todos. A nós mesmos, aos que estão ao nosso redor, toda a criação nós devemos amar. E aí você passa a ter, né, como ele disse aqui, um olhar mais manso quando você aprende esse amor. E mais do que isso, né, para você não recuar antes das suas obrigações de vida, você deve ter o passo firme. Por quê? Não é porque você começou a mudar a sua mente, seus pensamentos e tudo, que tudo vai ser super tranquilo. Muito pelo contrário. Como você era acostumado a viver de uma forma, você vai estranhar passar a viver, pensar e agir de outra forma. E aí vai vir alguns desafios diante disso, porque você vai ter que lidar com algumas situações que você não era acostumado. E às vezes corre o risco de você falar assim, ai não, tá muito difícil, eu não quero continuar. É aí que você tem que ficar firme. Eu quero até falar uma coisa que às vezes a gente fala assim, tem que sair da zona de conforto. Essa expressão, ela trouxe pra gente uma ideia meio, às vezes, errada. Porque a gente fica achando que a zona de conforto é um lugar confortável. E às vezes a gente já não tá se sentindo bem e acha que não está na zona de conforto. Mas a zona de conforto, eu usaria uma expressão, na verdade, de zona de costume. É a hora onde você está acostumado a vivenciar algo ali, mesmo que seja desagradável. É difícil sair daquilo que você já tem o hábito. Isso é um fato que é neurológico, não só sentimental e tal. Ele é biológico também. É difícil você sair do que você está acostumado. Por isso que eu diria zona de costume que a gente tem que sair. Porque às vezes é ruim. Mas ainda assim, se aventurar no novo pode ser um pouco cansativo, um pouco desafiador. Mas é necessário. É necessário a gente se movimentar sempre. O movimento na vida da gente é necessário. Tem até o meu primeiro vídeo que tá aqui no YouTube. Ele fala sobre a necessidade da mudança no Pérolas da Alma. Também convido vocês a assistirem para saberem um pouco mais, para não ficarmos repetitivos aqui. Mas aí, ó, lembremos. Passos firmes. E aí, mais uma coisa que ele fala e é imprescindível. Gratidão a Deus por tudo o que acontecer. Tudo. Você deve ser grato por tudo e por todos. Mesmo se é algo que te desagrada, que te faz mal, que faz se sentir mal, que se faz, né, que não é o que você gostaria. Porque tudo é criação divina. E a partir do momento que você não é grato por algo, você é ingrato. E a ingratidão é uma das coisas piores que você pode sentir. Então, é necessário que você se organize dentro de si para você começar a ver o melhor em todas as áreas da sua vida. Tem alguns latidos aí, pessoal, que eu tenho umas cachorrinhas aqui, uma moto buzinou ali fora, mas vamos continuar o estudo, tá? Deixa pra lá as cachorrinhas.
Aí ele fala, ó, que dos acontecimentos você tira as lições que o Senhor deseja te ministrar. Então, sempre existe algo a aprender de algo que você está ali vivendo. Se você está vivendo algo, é porque você precisa aprender algo com aquilo ali. Tanto do bem quanto algo não tão agradável. Então, se eu estou vivendo uma coisa ali diferente na minha vida, é importante que eu pense que o que aquilo ali veio para me ensinar. É um momento desafiador. Já digo pra vocês, não usem a palavra difícil, tá, gente? Quando você diz desafiador, a sua mente, ela prontamente se coloca em posição de tentar superar aquele desafio. Quando você diz que é difícil, ela já fala assim, já que é difícil, eu não vou tentar. Então, você tá no momento desafiador. E aí, o que você vai fazer com aquele momento desafiador ali? Você vai pensar o que você precisa aprender com aquilo. Porque enquanto você não aprender e mudar algo em si, que é o que aquilo... Normalmente, algo vem para te ensinar alguma coisa que você precisa mudar em si. Por isso, mais uma vez, eu repito a necessidade do autoconhecimento. Enquanto isso, vão se repetir situações até você aprender. E com as coisas boas? O que eu tenho que aprender com aquilo? Também existem coisas para aprender com aquilo para que eu possa perpetuar aqueles momentos bons. Para que eles aconteçam cada vez mais, eu aprendo ali, nossa, aquilo me trouxe isso de bom, eu me sinto assim e tal. Então vamos fortalecer esse sentimento para poder perpetuar essa ideia e essa situação boa que você está vivendo. E ele segue aqui. Confia nas tuas forças, mas quando elas estiverem com as forças do Senhor, não alimentes ideias alheias que estejam fora dos princípios da verdade. Então, olha só. Confie nas suas forças. Nós temos, a nossa força, a força soberana, ela está dentro de nós, como foi dito ali no início. Confie nela. E quando elas estão ligadas ao bem, que essas forças do Senhor são ligadas ao bem, não alimentar ideias alheias que estejam fora dos princípios da verdade. Então, às vezes, eu já tô aqui buscando o meu equilíbrio e tal, tô trabalhando em mim mesmo, só que a gente vive ao redor de pessoas, nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociáveis. E aí, nem todo mundo tá no mesmo nível de pensamento, de equilíbrio, de sentimento, de ideias que a gente. Nós vamos lidar com pessoas de vários tipos, algumas, que já estão além de nós e algumas que ainda estão em busca aí desse equilíbrio e algumas que nem sabem que existe esse equilíbrio. Então, é importante que a gente não alimente o que as pessoas podem trazer para nós que seja de desequilíbrio. Seja numa conversa que, às vezes, alguém vem falar e reclamar e tal, e aí eu vou e começo a reclamar junto. Nós devemos evitar. Notícias ruins, coisas desagradáveis, coisas pesadas, tanto que a gente assiste quanto a gente lê, que a gente consome de alguma forma, e a interação com as pessoas. Se infelizmente aquela pessoa ela não consegue te trazer nenhuma conversa que seja positiva, evite. Às vezes a gente não consegue tirar ela do nosso convívio, mas evite pelo menos render o assunto, digamos assim. Evita de ficar ainda deixando a pessoa continuar falando e murmurando. Se ainda assim você não consegue fazer a pessoa parar de falar, porque às vezes acontece, que a pessoa não percebe que você não tá na vibe dela, ao menos se blinde. Você tá ali escutando como alguém, às vezes até em uma situação em que você tá prestando alguma caridade, porque a pessoa precisa ser ouvida ali, mesmo que é uma conversa desagradável, e não tem quem ouça. E aí você tá ali ouvindo. Mas se blinde, não deixe esses sentimentos invadirem você, não deixe a sua mente ficar pensando nessas coisas. Quando a pessoa for embora, fala, isso não me pertence, que vá com ela, o que é dela, e fique comigo o que é meu, e não fique repensando, relembrando e remoendo aquilo ali. É isso que a gente tem que fazer para evitar voltar ao desequilíbrio que nós já tivemos maior trabalho para sair dele. Aí ele fala, mais uma vez ele vai falar sobre a força soberana em nós. Nós vivemos dentro da força soberana e ela pode nos ouvir se passamos a ouvi-la igualmente. Então, essa força soberana,
né, que é, como eu já falei lá no início, né, o todo, o universo, Deus, o Criador, fonte criadora e etc., ela pode nos ouvir, porque estamos submersos nela, né? Estamos dentro dela. Mas também nós precisamos ouvi-la. Ah, porque senão ela não vai querer nos ajudar porque nós não estamos ouvindo ela? Não, é porque na verdade quando nós ouvimos ela, nós conseguimos passar a nos conectar. Essa que é a questão do ouvir. É nos conectar com essa força. Porque eu me ponho num nível de equilíbrio, porque quando eu preciso me conectar para eu estar no equilíbrio para receber. Porque é muito fácil também, eu tô vivendo de qualquer jeito, tanto faz, e vou ficar recebendo coisas boas. Seria estranho até, mas seria muito fácil, né? Porque, tanto faz. Mas não. Na verdade, nós precisamos nos conectar, né? Levar nossa vibração, equilibrar nossos sentimentos e nossos pensamentos para que nós possamos ter a resposta quando nós falamos. Porque aí vai ser uma conexão direta. É igual, por exemplo, se você vai falar no telefone. Você pode ligar para qualquer número que você vai falar com a pessoa que você quiser? Não, você tem que ligar para o telefone dela, né? Senão você não vai falar com ela, você vai falar com, sei lá, com o número que atender lá. Então, se você não faz essa ligação para a força soberana, não é com ela que você vai falar. Ele ainda fala de uma fala de Jesus, que fala assim: eu e o Pai somos um. Realmente, por estarmos dentro da força soberana, e inclusive tem o segundo vídeo do Pérolas da Alma que tá aqui no YouTube, ele fala sobre o fato de tudo ser energia. Tudo é energia, porque tudo é formado de átomos e átomos são feitos de energia. Indico também vocês assistirem lá para vocês entenderem um pouco mais, para também não ficar muito repetitivo aqui e longo o estudo. Se tudo é energia, tudo está interligado. Tudo basicamente é a mesma coisa em estados diferentes. Por isso eu e o Pai somos um. Porque nós estamos interligados a Ele através dessa energia. E ele completa aqui o Miramês: sejamos desprendidos. Só que ele fala qual que é, o que realmente quer dizer desprendimento. Ele fala que ele nasce do amor, que transformado em caridade, nos mostra como usar tudo sem egoísmo. Então, desprendimento, às vezes a gente acha que o desprendimento é a gente viver sem bens materiais. O desprendimento é eu esquecer de mim mesmo e pensar no próximo. E nada disso, na verdade, é desprendimento. O desprendimento é a questão de usar as coisas sem egoísmo. E o amor. Então, esse desprendimento, ele tá mais ligado a você não se apegar a nada. Não quer dizer que você não possa ter nada, nem ser nada. Mas, por exemplo, se a razão da sua vida é a sua profissão. Fala assim, quem é você? Aí você fala, eu sou advogada. Isso não é quem é você. Isso é a sua profissão. Eu não sei nem o que eu faria se eu não trabalhasse como cozinheira, que é o sonho da minha vida, eu sempre quis. Isso não é o que você é. Isso é a sua profissão. Eu sou multimilionário. Isso não é quem você é. Isso é a sua, digamos, os valores da sua conta bancária. O que você é o seu ser, a sua essência. Se você vive em amor, em harmonia, em bondade, você é isso. Se você vive em desequilíbrio, em maldade, em reclamação, você é isso. É isso que você é. Por isso a gente tem que se desprender do que não é dentro de mim. Mas não quer dizer que eu não posso ter. Entendeu? A questão é o quanto eu me apego àquilo. Quanto mais apego eu tenho a algo que está fora de mim, pior é, porque eu não tenho controle com nada que existe fora de mim. O único controle que eu tenho é o que existe dentro de mim. Como eu vou me sentir, o equilíbrio que eu vou buscar, como eu vou viver, quem eu vou ser. Então é a isso que a gente tem que se atentar. E se desapegar ao resto. Amanda, mas eu tenho um sonho e eu quero viver esse sonho. Beleza, maravilha, eu também tenho sonhos, vamos viver nossos sonhos. Mas isso não pode ser quem você é. Você não pode ser apegado ao sonho.
Você pode buscar o sonho, mas ele não é você. Ele não te define. Muito pelo contrário. Quem você é pode facilitar que você alcance aquele sonho. Sacou aí? À medida que a gente for avançando aqui no livro, talvez vai ficando mais claro alguns conceitos aí, algumas coisas, tá? Ele fala da importância da descoberta do homem interior. Eu tinha até esquecido que eu tinha marcado essa frase aqui, que ela tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Porque é quem eu sou, o meu interior. E aí ele fala, se a luz nascer no coração, criar-se-á por efeito dela a luz exterior, que ajudará e sustentará a tua serenidade imperturbável. Então ele acabou de falar exatamente isso. Se eu me equilibro por dentro, se eu sou a bondade, o amor, as coisas boas que eu quero viver ao meu redor, naturalmente essa luz vai se iluminar ao nosso redor. Até porque quando eu me torno mais luz, eu passo a irradiar luz e aí o meu entorno fica mais iluminado, digamos assim. Então ele fala, devemos caminhar com Deus. Se surgirem problemas, avancemos assim mesmo. Sob o aguilhão da dor, andemos ainda assim. Diante dos infortúnios, prossigamos com coragem, que a força soberana não nos desampara e está lado a lado com quem persevere até o fim. Então ele fala, ó, caminhar com Deus, caminhar buscando nos tornarmos seres cada vez melhores. É para isso que nós estamos caminhando. E aí, mesmo se acontecerem situações ali que faz a gente às vezes querer desistir, acontecem, gente, eu entendo, eu não tô falando aqui de País das Maravilhas, não, Alice no País das Maravilhas, não. A gente tá aqui no planeta Terra, eu vivo aqui assim como vocês, a gente sabe que acontecem situações, tanto é que o Miramês também tá falando. Mas ele fala, mesmo diante das situações, vamos prosseguir com coragem, porque a força soberana, ela não nos desampara. E ela tá lado a lado com quem persevere até o fim. Então, nosso objetivo é perseverar no nosso caminho ali, do nosso equilíbrio, da nossa melhora, sempre. Até o fim é isso, é sempre, é sem parar. É seguir ali, ó, pum, 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 pum. Sem falar assim, ai não, agora eu desisto, agora eu não aguento mais. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter que caminhar de novo. Isso é um fato, tá, gente? Nós estamos aqui para nos tornarmos melhores do que quando chegamos aqui. Tem outra frase que eu gosto muito, que a Elaine Orives fala, que é a mente de Deus está na minha mente. E isso significa algo em mim hoje melhor do que eu fui ontem. E realmente nós estamos aqui para cada dia sermos, nem que seja meio passo melhor do que o dia anterior. Então, já que estamos aqui para isso, vamos perseverar. Porque na hora que a gente desiste, algo vai ter que fazer a gente mover. E raramente é algo bom. Então é melhor a gente escolher o nosso difícil, menos difícil, do que ficar passando por dificuldades aí maiores. Já estamos perto do fim, ele fala o seguinte: nota bem, meu filho, o quanto está sendo assistidos por mãos espirituais. Mas não deves esquecer de fazer a tua parte, que tu mesmo deves descobrir. Então, o tempo todo nós estamos sendo amparados. Acabamos de falar que nós estamos aqui dentro da força soberana. Então, Deus nos ampara o tempo inteiro. E as pessoas ao nosso redor nos amparam o tempo inteiro. Nós sabemos disso. Às vezes a gente tá ali numa coisa, não tá se sentindo bem, chega alguém e fala, o que tá acontecendo? Às vezes é alguém que você nem tem muito conversa com ele, mas a pessoa percebe ali que você tá diferente e te pergunta. E às vezes é um momento ali para você poder, não para ficar ali, né, igual eu falei lá atrás, ficar alimentando, a murmúrio e reclamação, mas às vezes é um momento de você ter alguém ali para conversar, para expressar seu sentimento, e às vezes ele pode até te ajudar, ou pode te ajudar com palavras ou com gestos, ou às vezes só por ter ouvido e você ter falado, já é uma forma de pôr para fora. Então o tempo inteiro nós somos amparados, sim. Então que a gente possa perceber isso. Mas ele fala, não esqueça de fazer a tua parte, que tu mesmo deves descobrir. Qual é a tua parte? Descubra. A parte de cada um é diferente. Descubra qual é a sua parte. Um dos objetivos que estamos aqui também é descobrir o nosso propósito. Por que eu tô aqui? É para me tornar melhor? Sim, mas como? Onde? Por quê? Eu vou fazer o quê para me tornar melhor? Essa é a tua parte. Então você precisa olhar para si, fazer esse momento de autodescobrimento para entender
qual é a tua parte. Porque também ficar aí só com favores, todo mundo te ajudando e você não ajuda ninguém, não rola, tá? Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós somos todos, como eu disse, nós estamos em sociedade. Então, cada um tem a sua parte diante da sociedade. Se você está só usando e não está doando nada, e de doar, eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de você fazer a sua parte, há um desequilíbrio. E esse equilíbrio ele tem que ser resgatado. Então, busca fazer a sua parte, tá? E aí, por fim, ele fala: usa a oração sem esqueceres de meditar na força soberana. E aí, ele fala assim, porque a gente vai ter mais estudos mais específicos sobre a oração, mas a oração, ela é essa forma, igual falou lá, que a força soberana te escuta, mas você também tem que escutar ela. Ela é a forma de conexão direta, ela é. E eu não vou me delongar muito aqui falando sobre os caracteres da oração, que quando chegar para falar mais, eu vou detalhar. Mas a gente tem que pensar, porque às vezes a gente acha que a oração é uma coisa muito elaborada, que tem que ser longa, que tem que falar um monte de coisa, palavras assim, assado, e não é. A oração, às vezes, é só um sentimento no coração da gente, uma pequena palavra, um obrigada, eu tô aqui, me ajuda como puder. Então, a oração, ela é essencial. Essencial. Eu indico fazer pelo menos ao acordar e ao dormir. E ainda fala que os meios de te amparar, eles são verdadeiros e mais tarde tornar-se-ão visíveis quando encontrares e compreenderes a ti mesmo. Então você tem meios aí, igual eu fiquei pensando, falei, né, das pessoas te ajudarem e tal. E à medida que você vai se expandindo nessa melhora, esses meios de que você é ajudado, eles vão se tornando cada vez mais visíveis. Por quê? Porque você passa a compreender a ti mesmo e você enxerga o seu redor diferente. Então fica cada vez mais evidente o quanto você é ajudado e amparado, porque você consegue ampliar sua visão. Hoje o nosso estudo foi esse. Espero que vocês gostem, se inscrevam para poder acompanhar. Todo domingo teremos mais estudo e eu conto com vocês aí para poder interagirmos e recebermos cada vez mais luzes.